Entendendo. E a partir de agora, donos da bola no ar, a partir de agora com Elton Novaes, com Thiago Valu, com Thiago Fernandes e Caio Tomé, do Central do Galo, conosco nesta edição. Mas a gente começa falando de Cruzeiro, derrota ontem, veja aí. Cruzeiro e Fortaleza, dois times que não venciam há um tempo. E quando a fase não tá boa, a mira sofre um pouco. O azar na finalização a queima-roupa aparece. Neto Moura, de longe, levou perigo. E Guilherme, cara a cara com o goleiro, chutou na lua para encerrar o primeiro tempo. O Cruzeiro voltou bem para a segunda etapa. Bruno Rodrigues teve a primeira chance e Henrique Dourado desperdiçou a segunda. Já o Fortaleza chegou uma vez e na segunda, Caleb, ex-volante do Galo, carregou e cruzou para Lucero abrir o placar. Alegria do Leão e protesto da torcida celeste. O Cruzeiro se lançou para o ataque, mas a única chance de gol veio nesta cabeçada de Dourado, um dos alvos das vaias da torcida antes e depois do apito final. Cara, eu acho que a torcida tem o direito de protestar, a gente tem que trabalhar. Eu acho que é escutar as críticas agora, manter a cabeça erguida, mas trabalhar muito. O técnico Vojvoda derruba um tabu importante. O Fortaleza venceu pela primeira vez o Cruzeiro dentro do estádio Mineirão. Já Pepa não teve nenhum tipo de alívio. O Cruzeiro chega ao seu 7º jogo seguido sem vencer. 5 derrotas consecutivas dentro de casa. Estadística de que nunca Fortaleza había conseguido ganar aquí es importante. Más importante ainda es conseguir un triunfo fuera de casa después de uma fecha FIFA, de uma semana de trabalho. Estamos num momento onde, ok, temos 14 pontos, podíamos ter muito mais, sabemos disso, mas ninguém pode aqui, eu não vou deixar ninguém entrar em desespero. Bom, eu preciso abrir o programa, primeiro dando boa tarde para o Caio Tomé, que está conosco aqui, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, mas eu preciso abrir com o Valu. O Valuzeiro, especificamente o jogo de ontem, o que me surpreendeu negativamente foi que em outros jogos o Cruzeiro não conseguiu ganhar, mas o Cruzeiro criava e seus atacantes perdiam muitos gols. Ontem nem isso. O que na sua avaliação aconteceu ontem, ô Valuzão? Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. A situação, vou começar com uma fala do Pepa, né? Foi sofrível o segundo tempo ontem do Cruzeiro. Primeiro tempo, o Cruzeiro jogou ok. E o Cruzeiro agora ele já passou daquele estágio. No jogo, quando foi aquela partida contra o Flamengo, contra o Fluminense até também, que o Cruzeiro foi derrotado, falava-se muito do problema do Cruzeiro no último terço, né? Uma equipe que criava e que às vezes tomava decisões ruins e que os atacantes também não conseguiam acertar o alvo. Essas duas paradas que o Cruzeiro teve, a primeira após o Clássico e antes do jogo contra o Bahia, foram 7 dias, e essa última agora de 11 dias, o Cruzeiro, ele piorou aquilo que já eram as fragilidades dele e as coisas que ele fazia bem, ele deixou de fazer. Então, os problemas do Cruzeiro hoje vão muito além de decisões bem tomadas no último terço e também da pontaria dos seus atacantes, que continua totalmente descalibrado. O Cruzeiro hoje é um time que tem muita dificuldade para marcar o seu adversário, o meio-campo, para jogar também. E ontem o que a gente viu foram os zagueiros, a maior parte do tempo, especialmente no segundo tempo, correndo de frente para o seu gol. Quando você coloca zagueiros correndo de frente para o seu gol, o gol que você defende no caso, você está realmente fadado a levar um contra-ataque. E o Fortaleza jogou de uma forma surpreendente até para mim, não veio marcando o Cruzeiro na sua saída de bola, ficou postado no seu próprio campo, estilingando os contra-ataques, talvez muito por conta do estudo daquilo que já viu que o Cruzeiro tem dificuldade de fazer, que é jogar com times que ficam mais postados na sua defensiva. Só para encerrar essa primeira parte minha, o Cruzeiro nos primeiros 6 jogos, 18 pontos disputados, ele contabilizou 12. Nos últimos 15, o Cruzeiro ganhou apenas 2 pontos. Ô Thiago, tem um monte de gente perguntando aqui se nós vamos cantar a musiquinha do Pepa, se você ainda está pepalizado. As pessoas são maldosas. As pessoas... Aí. Estou pepalizado.
As pessoas são maldosas, elas esperam o resultado ruim acontecer para elas acharem que tem razão. Você acha que as pessoas que estão criticando têm razão? Você continua pepalizado? Quem critica, Gagi, faz uma análise simples e rasa do que está acontecendo com o Cruzeiro. É da mesma forma que quem elogia demais, né, Thiago? A gente tá chegando Você na... está fazendo análise simples e rasa? Não. Tá É criticando? porque você fez um recorte de 6 jogos e já ficou pepalizado. O Valu, campeonato tem 38 rodadas. Você apontou um dos defeitos do Cruzeiro ontem, que é o meio-campo, né? Um dos. O Então, Cruzeiro está um com dos. Tô vários. falando de um dos. Pois é. O meio-campo de ontem foi Felipe Machado, Neto Moura e Matheus Vital. O meio-campo que o Pepa começou com esse time e estava jogando muita bola era Richard, Ramiro e Matheus Vital. Era outro meio-campo. E aí? Era outras peças. E quem tem que arrumar soluções para isso? O grande problema é a peça, tá. ou são as peças que hoje ele tem à disposição. Para mim, o Cruzeiro caiu demais em relação à qualidade das peças que ele tinha à disposição. O meio-campo era muito melhor quando tinha esse trio. E quando ele perde o Richard, pela questão que de fato o Cruzeiro tinha que afastá-lo, quando ele perde o Ramiro pela lesão e mantém só o Matheus Vital, que também já saiu desse time e voltou por lesão, eu acho que o grande problema do Cruzeiro é um elenco curto. Eu acho que o treinador, de fato, tem que dar solução para essas coisas, mas é um elenco muito curto. E a gente falou muito sobre isso aqui já. Então, para mim, Valu, quem tem que dar a solução neste momento, e eu preciso cobrar, de fato, é a diretoria. Porque bom. se ela quer um time minimamente competitivo, Então ela não tem que precisa dar, de no técnico, mínimo, a diretoria resolve tudo ela no tem que time. dar, no mínimo, peças a Entendi. ele. Porque as peças que hoje estão à disposição dele, elas não têm sido eficientes. E elas estão mostrando isso, jogo após jogo. Então, Thiago, aí vem uma outra preocupação para o torcedor do Cruzeiro. Né? Boa tarde, Elton Novaes. Boa tarde para todo mundo. Que em entrevista recente, né, o CEO do Cruzeiro já disse que não deve chegar peças que vão causar no torcedor o buscar no aeroporto. Essas peças não vão chegar. O Cruzeiro terá reforços pontuais. Mas hoje o Pepa tem que trabalhar com o que ele tem. E isso, aí eu vou para o lado do Valu, entendendo tudo que o Thiago disse e tem as concordâncias e as discordâncias. Eu entendo que o Pepa tem sim que arrumar uma solução para o Cruzeiro ser mais efetivo no ataque. A gente nota que as cobranças estão sendo feitas no Gilberto, as cobranças estão sendo feitas no Henrique Dourado, elas devem ser feitas, mas a gente tem que entender também que o meio-campo do Cruzeiro e o Cruzeiro, de uma forma geral, não tem criado as possibilidades necessárias como vinham sendo criadas nas primeiras 6 rodadas. No jogo de ontem, por exemplo, a entrada do Gilberto, a entrada do Henrique no lugar do Gilberto, ela não mudou em nada. Em nada, porque essa bola não chega. as chances não chegavam para eles. Um ponto e aí fica pro Valu também isso. Como um meio-campo, que é o que foi formado ontem, vai criar oportunidades para alguém? Thiago, mas não foi formado ontem, né, Thiago? Como que esse meio de campo que jogou ontem vai criar alguma possibilidade para alguém? Aí eu tenho que perguntar pro Vai criar Pepa. alguma oportunidade para alguém. Cara, tem que dar um mínimo de condição pro cara trabalhar. Thiagão, Quando a gente fala do Lucas Crispim, Thiagão. e a gente falou ontem do Lucas Crispim, ele para mim não é um craque. Mas ele pode ser um jogador extremamente útil, pensando no que é esse elenco. Sim. Cara, pensando no que é esse elenco, o Lucas Crispim é um jogador muito útil. O elenco E é até muito para essa frágil. criação, porque ele sabe jogar em diferentes posições, tem uma bola parada muito boa, então ele pode ser um nome que para muito torcedor do Cruzeiro, no primeiro momento, quando a gente trouxe esse nome aqui, e o GE também colocou esse nome no site, muito torcedor do Cruzeiro achou ruim, mas no momento do Cruzeiro, ele pode ser uma peça que entregue algo importante para o Cruzeiro. Pode ser, agora não serve para o Cruzeiro, Elton. Dentro da realidade mas- do Cruzeiro, o Cruzeiro, Então, você a acha que gente ele não sabe... serve? Mas você acha que ele não eu tô serve? falando que pode ser, não serve para este momento. porque eu não tenho- O entendi Cruzeiro o que você precisa disse, de jogadores não que venham ajudar este elenco, que venham contribuir. O Cruzeiro precisa de jogadores que subam pelo menos meio degrau o nível do time. Pelo menos este é o meu conceito. Mas de pra reforços. Não, aí sem serem reforços de buscarem no aeroporto. É possível se fazer isso. Eu também o Bruno acho que Rodrigues é. está aí. Também Não, acho não que tem é. que ser necessariamente. Não quando só eu melhora comparo time. o Vital, não a só mesma melhora. coisa. Não só, Vital que, também acho infelizmente, muito teve bom. uma queda brusca. Depois Pois é, Principalmente aqui, assim, ó, deixa eu só tratar com vocês dessa Desculpa, tô te situação aí, atrapalhando, velho. da Mas queda do futebol do Vital, se tem relação com o desmanche desse meio-campo. Eu já venho dizendo isso aqui sobre o desmanche do meio-campo, e daqui a pouco o Pepa fala disso, e a gente vai trocar uma ideia ainda sobre esse assunto, mas eu tenho um recado aqui para quem está pagando